A próxima, então, é otimizando com List Comprehensions, o Adriano Monteiro Marques. O Adriano é desenvolvedor e analista de sistemas da empresa Global Red, trabalha em projetos open source e dedica seu tempo livre ao desenvolvimento do Unity e de novas tecnologias open source. Atualmente tem dedicado seu tempo ao projeto do Summer of Code desse ano. Adriano? Está montando. Ah, ok. Opa! Então, gente, bom, a maioria que a gente descobriu, né, com a pergunta do Senra, que a maioria programa em Python, né? Está acostumado a programar em Python. Quem aqui costuma utilizar List Comprehension? Tem o costume de utilizar? Então... Bom, para essa palestra relâmpago, o que eu fiz foi só um exemplo básico para mostrar como é que é a sintaxe, para quem não conhece, ver o que ele equivale à sintaxe, a sintaxe mais básica, o que ela é equivalente, e qual a diferença de tempo que a gente tem para essa operação, que é a geração de uma lista. Bom, a sintaxe da List Comprehension é basicamente essa, né? Ela é uma estrutura entre colchetes, onde você define o valor, for valor na interação, e você faz uma comparação com esse valor para poder gerar uma lista. A equivalência desse código é esse laço for. Né? Normalmente você usa uma list comprehension para atribuir um valor. Né? Ele retorna uma lista uma lista com os valores que foram retornados da iteração ali da iteração na list comprehension. Tá? Bom, eu fiz o teste, né? Gerando uma lista simples. Que nesse caso eu criei um dicionário onde as chaves são letras de A a H e os valores são as posições dela no alfabeto. E eu queria gerar uma lista apenas com as posições pares, né, dessas letras do alfabeto. Então o que eu fiz? Eu fiz uma iteração no dicionário, né, pegando as chaves, e aí eu fazia uma verificação. Se essa posição, porque aqui eu peguei a chave, né, no dicionário, se essa posição no dicionário dividido por 2 é igual a 0, presumindo que ele é par, então atribua esse valor dessa posição à lista. E o resultado é uma lista com a posição 2, 4, 6. Nossa, eu pulei número ali esquisito. Tá, tudo bem. Tá, a mesma coisa eu usei fazendo a palestra rápida. É tão relâmpago, para escrever ela foi tão relâmpago quando está sendo para poder falar. E a lista... esse for utiliza aquele mesmo dicionário anterior. Tá, eu coloquei ele no módulo, usei o timeIt para poder verificar a diferença de performance. Usando List Comprehension, para 1 milhão de execuções, levou 43,29. E o laço for levou 71,49 segundos. Então a diferença é até razoável, né? E eu fiz um outro exemplo com List Comprehension, um pouco mais incrementado. O que eu fiz foi apenas importar o módulo math e tirar a raiz quadrada desse módulo para mostrar que, além de simplesmente gerar uma lista com valores simples, você pode executar uma função com o valor iterado para poder gerar uma lista que passou por uma função, né, e assim executar, incrementar um pouco mais a funcionalidade da List Comprehension. Bom, esse seria o equivalente no for, né, notando ali a diferença da função de raiz quadrada no append da lista. E aí eu testei 1 milhão de execuções, o List Comprehension levou 75 segundos, basicamente, e o Last For levou 147. Então, em alguns casos dá para você otimizar bastante utilizando List Comprehension. Tá? Bom, acho que é isso. Perguntas? Deu para ouvir a pergunta dele? No microfone. Eu acho que no exemplo que você colocou, era para ter usado o operador de módulo. Tá certo. Se alguém for testar esse exemplo, não vai ter muito sucesso. Não, é porque teria que ser só com 0 que daria certo, né? Porque ele compara com o 0.
Tá certo. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Você poderia ter comparado também usando as coisas funcionais como os filter, map, você fez um teste com isso? Sim, mas a recomendação você pode entrar na documentação do Python, a recomendação é que utilize o List Comprehension ao invés de map e filter. Ele foi feito justamente para substituir esses dois. Justamente questão de performance e facilidade para poder fazer. Agora eu queria só deixar o pedido pro pessoal, não vamos deixar de usar for por causa disso, tá certo? Tem coisas que no List Comprehension não fica legível, então... List Complication. Pessoal, vamos deixar de usar for. Sim, o List Comprehension ele economiza muito código, mas em alguns casos ele não é legal. Porque, na verdade, ele gera uma lista. Em alguns casos você precisa do for, não é para gerar uma lista, né? Em alguns casos você usa o for para iterar realmente e fazer alguma outra espécie de processamento que não vai alocar memória, não vai alocar espaço para gerar uma lista. Então, o List Comprehension é interessante quando você vai gerar uma lista, tá? Aí, com resultados. Aí, no caso, tem os Generator Expressions, né? Que entraram agora na linguagem. Você pode colocar, em vez de colocar o List Comprehension com um colchete, você coloca só entre parênteses, que aí ele vai fazer o List Comprehension, só que retornar um iterator. Aí não vai ter que carregar aquilo tudo na memória. Então, Outra coisa, o generator ele é um pouco mais lento, né? Porque ele envolve chamada de função entre cada iteração. E não precisa dos parênteses. Os parênteses é só para determinar a prioridade, porque ele funciona sem parênteses nenhum. E uma outra coisa é, se vocês tiverem que alinhar 2 List Comprehension ou 2 Generator Expression, não façam isso, porque a legibilidade fica horrível. For, de for, de for, já começa a virar Lisp, aí já não funciona legal, não. Mais alguma pergunta? Acho que vamos em frente.